O talento enterrado. O sol poente banhava as colinas de Judá com um manto dourado, tingindo de púrpura e laranja o céu que se despedia do dia. Na varanda de uma vasta propriedade, um homem olhava para o horizonte, seus olhos sérios contemplando as terras que havia conquistado com suor e sabedoria. Ele era um senhor de posses, respeitado e, por alguns, temido. Na manhã seguinte, ele partiria para uma longa viagem, para uma terra distante além dos mares, onde negócios urgentes exigiam sua presença. O tempo de ausência era incerto. Naquela noite, sob a luz tremeluzente de lâmpadas de azeite, ele chamou 3 de seus servos mais próximos. O ar na sala era pesado, carregado de expectativa. Eles não eram servos quaisquer. Eram homens em quem ele depositava confiança, que haviam demonstrado lealdade e capacidade em tarefas menores. O Senhor fitou cada um deles, seu olhar penetrante parecendo pesar suas almas. Malcolm, disse ele, dirigindo-se ao primeiro, um homem de estatura imponente e olhos que brilhavam com inteligência aguçada. Você sempre foi perspicaz nos negócios. Conhece o valor de uma peça de prata e a oportunidade em um aperto de mão. A você, entrego 5 talentos. Malcolm inclinou a cabeça, seus dedos firmes fechando-se em torno dos 5 pesados sacos de couro. O som metálico do conteúdo ecoou suavemente na sala silenciosa. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também um frio na espinha. Era uma fortuna colossal, mas era uma confiança ainda maior. Eliabe, continuou o Senhor, voltando-se para o segundo servo. Eliabe era mais reservado, metódico, conhecido por sua integridade inabalável e mãos firmes na administração dos celeiros. Sua fidelidade nas coisas pequenas não passou despercebida. A você entrego 2 talentos. Eliabe aceitou os 2 sacos com uma reverência solene. Seu coração batia forte. 2 talentos. Menos que Malcolm, mas ainda assim uma quantia que poderia sustentar uma família por gerações. Ele não sentiu inveja, apenas uma determinação silenciosa de honrar a confiança do seu senhor. Finalmente, o senhor se voltou para o terceiro servo, um homem chamado Hanan. Seus ombros eram um pouco curvados, e seus olhos, embora honestos, carregavam uma centelha de hesitação crônica. Hanan, disse o senhor, sua voz suave, mas firme. Você é cuidadoso e prudente. A você entrego um talento. Hanan estendeu as mãos que tremeram levemente ao receber o único e pesado saco. Enquanto seus dedos tocavam o couro, uma sensação fria o percorreu. Apenas um. Enquanto os outros recebiam 5 e 2, a ele era dado apenas 1. Ele olhou para o Senhor, buscando nos seus olhos uma explicação, uma garantia, mas encontrou apenas a mesma serenidade impenetrável. A semente da dúvida, que sempre estivera adormecida em seu coração, começou a germinar. Divisão de bens. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. O Senhor partiu antes do amanhecer. A poeira levantada pela sua caravana ainda não havia baixado quando os 3 servos se viram sob o vasto céu, cada um carregando o fardo do seu tesouro. Malcolm não perdeu tempo. Naquela mesma manhã, ele já estava no movimentado mercado de Jerusalém. Seus ouvidos captavam os rumores dos comerciantes, seus olhos analisavam a chegada das caravanas do Egito e da Fenícia. Ele não via os talentos como um tesouro a ser guardado, mas como uma semente a ser plantada. Usou um talento para comprar uma partida de especiarias raras que um mercador desesperado vendia abaixo do preço. Com outro, financiou uma pequena frota de camelos para um comerciante de tecidos, tornando-se sócio silencioso em uma lucrativa rota. Ele negociou, barganhou e investiu. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses, e os 5 talentos originais começaram a dar frutos.
Malcolm trabalhava com uma energia incansável, movido pela visão do retorno do seu senhor e pelo desejo de ouvir: "Bem está, servo bom e fiel." Eliabe, com seus 2 talentos, adotou uma estratégia diferente. Ele conhecia a terra e o povo, investiu em um campo fértil nas proximidades, adquiriu ovelhas de uma raça resistente e abriu um pequeno comércio de lã e trigo de alta qualidade. Seus ganhos não eram tão espetaculares quanto os de Malcolm, mas eram constantes e seguros. Ele era meticuloso, e cada moeda ganha era, por sua vez, reinvestida. Um talento tornou-se 1,5 talentos, depois 2, e então, com o mesmo suor e cuidado, ele granjeou mais 2, dobrando o que lhe foi confiado. Sua fidelidade nas coisas pequenas agora florescia em uma colheita abundante. E Hanan? Hanan voltou para sua cabana simples à beira da propriedade. Colocou o saco de couro sobre a mesa rústica e ficou olhando para ele por horas. O peso do talento parecia esmagador. "Apenas 1", sussurrou para si mesmo, a voz carregada de uma amargura que ele mesmo não entendia completamente. "Por que a mim apenas 1? Será que ele não confia em mim? Será que me acha incapaz?" Ele via Malcolm, sempre ocupado, cheio de projetos grandiosos, e via Eliabe, constante e produtivo. E ele, Hanan, sentia-se diminuído. A quantia, que em qualquer outra circunstância seria uma bênção, tornou-se um símbolo de sua suposta inferioridade. Ele começou a tecer justificativas em sua mente. "O Senhor é um homem duro", pensava. "Ele exige resultados, mas não me deu ferramentas suficientes. Se eu tentar e perder, ele me castigará severamente. É melhor não arriscar." O medo, filho da distorção e do orgulho ferido, enraizou-se em seu coração. Uma noite, pegando uma pá, ele foi para um canto escuro do seu quintal, cavou um buraco profundo e enterrou o talento do seu senhor. Ao cobrir o tesouro com a terra negra, um falso alívio o invadiu. Estava seguro, ninguém roubaria. Ele não o perderia. Quando o senhor voltasse, ele devolveria o que era dele, intacto. Na mente de Hanan, isso era prudência. Na economia do reino, era negligência. 1 bens, 2 talentos, 3 granjear. Eu quero convidar a você para refletir comigo sobre o que está acontecendo neste cenário. Primeiro, deu a cada um segundo a sua capacidade. Nós sabemos que aqui na Terra não somos iguais. Uns tiveram a oportunidade de estudar, outros não. Uns tiveram uma condição financeira melhor e outros não. Uns tiveram o privilégio de nascer em uma família rica e outros não. Então isso nos prova que somos diferentes. O Senhor conhecia a capacidade de cada um. Malcolm tinha audácia e visão para 5. Eliabe tinha fidelidade e constância para 2. E Hanan tinha capacidade para 1. Mas sua capacidade não era apenas financeira ou intelectual. Era também de caráter, de coragem, de confiança. O Senhor não o estava humilhando, estava lhe dando uma responsabilidade proporcional ao seu ser. O erro de Hanan foi comparar sua capacidade com a dos outros, em vez de investir naquilo que lhe foi confiado. Logo então, cada um de nós recebeu do Senhor nosso Deus, segundo as nossas capacidades e condições. E às vezes o que acontece na minha vida não acontece na sua, porque cada um tem uma chamada diferente e tempos diferentes para cada pessoa. Você pode receber algo mais rápido do que eu, e eu podemos passar mais tempo para receber esse algo, porque somos diferentes e não somos robôs. Enquanto Hanan vivia seus dias numa monotonia ansiosa, observando o buraco no chão como um segredo mórbido, Malcolm e Eliabe prosperavam. Eles enfrentaram dificuldades? Claro que sim. Malcolm teve uma investida que não deu o retorno esperado. Eliabe enfrentou uma praga de gafanhotos que ameaçou sua plantação. Mas eles perseveraram, adaptaram-se e aprenderam. Eles estavam granjeando. Granjear é multiplicar aquilo que lhe foi dado. É usar o talento de louvar, pregar, ensinar ou administrar. Não para esconder, mas para fazer crescer.
Eu quero fazer 3 perguntas para você. Primeira pergunta: quem é o Senhor aqui nesta parábola? É Jesus Cristo, aquele que parte para uma terra distante, o céu, e promete voltar. Segunda pergunta: quem são os servos aqui nesta parábola? Somos nós, os crentes, a igreja, que recebemos uma missão durante a sua ausência. Terceira pergunta: o que era o talento aqui descrito nesta parábola? São os dons, as oportunidades, os recursos, a palavra de Deus, a própria vida que nos é confiada para ser investida no reino. Qual servo é você aqui nesta parábola? O que recebeu 5 talentos e granjeou? O que recebeu 2 talentos e granjeou? Ou o que recebeu 1 talento e enterrou? O que é granjear? Granjear e você multiplicar aquilo que lhe foi dado. Exemplo: você tem um talento de louvar, pregar, ensinar ou administrar algo. Malcham e Eliabe colocaram seus talentos para circular. Eles os arriscaram no mundo real, sujeitos a ganhos e perdas, mas com fé e trabalho, os frutos surgiram. Você pode pensar que o Senhor aqui nesta parábola foi injusto. A um de 5, a outro deu 2, e a outro 1 talento. Coitado, mas ele só recebeu 1 talento. Mas vamos ver aqui. Toda vez que você ver um filme ou um desenho sobre essa parábola, você vê o talento aqui representado por uma moeda. Essa é a visão que você imagina. Vamos calcular. Um talento pesava de 20 a 58 quilos de ouro ou prata. Um talento de prata valeria hoje os 6.606 reais dólares. Um talento de ouro valeria hoje os 385.350 reais dólares. Agora, se convertermos isso em real brasileiro, um talento de prata, com a cotação estimada de 5,70, os 6.606 reais equivalem a aproximadamente 37.654,20. Agora, se convertermos isso em real brasileiro, um talento de ouro, resumindo, com a cotação estimada de 5,70, os 385.350 reais equivalem a aproximadamente 2.196.495 reais. Aí você pode dizer: nossa, coitado, ele só recebeu 1 talento. É porque na sua cabeça 1 talento só era uma moeda. Mas não, 1 talento era de 20 a 58 quilos de ouro ou prata. Não estamos falando de 5 talentos, estamos falando de 1 talento. Hanã não recebeu uma esmola, ele recebeu uma fortuna. Sua tarefa, embora menor em escala, era igualmente significativa. Ele foi considerado digno de administrar 2 milhões. Seu pecado não foi ter pouco, foi tratar o muito como se fosse pouco. Quero deixar uma observação aqui. No céu, seremos todos iguais. Não haverá grande ou pequeno digo. Ninguém terá autoridade sobre a outra pessoa. Só Deus será grande no céu. Mas vamos prosseguir. Contudo, diz o texto, confio-lhe os seus bens, ou seja, talentos ou dons. Os dons espirituais são habilidades que são dadas por Deus para nos, a igreja. Eles são essenciais para o nosso crescimento individual e também de todo o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre eles em 1 Coríntios 12, de modo detalhado. Então, vale muito a pena você ler este capítulo, caso queira aprender, mas sobre os dons espirituais. Neste capítulo fala sobre 9 dons espirituais que a igreja pode receber. Mas neste mesmo capítulo, você vai ver que ele fala sobre dons de prestar ajuda e dons de administração. Embora eu acredite que as pessoas nasçam com certos dons e talentos, estes não são chamados de dons espirituais, então não entram na contagem dos 9 dons. Hanã, no entanto, enterrou seu dom. Seja ele qual fosse, talvez a habilidade de consolar, de servir, de ensinar crianças, de organizar, ele o considerou insignificante e o sepultou no solo infértil do seu medo. A volta do Senhor e a prestação de contas. Os anos se passaram. A poeira da estrada tornou-se uma memória distante. Então, um dia, a notícia correu como fogo pela relva seca. O Senhor voltou. Malcham e Eliabe sentiram uma onda de antecipação. Seus trabalhos estavam feitos. Hanã, por outro lado, foi tomado por um pânico gelado.
Sua mente correu para o quintal, para o local escondido. A prudência de outrora agora parecia uma loucura insensata. O Senhor os chamou para prestar contas no mesmo salão onde tudo começara. Ele parecia mais velho, mas seus olhos ainda retinham a mesma autoridade. Malcolm adentrou a sala primeiro. Ele não carregava mais 5 sacos, mas 10. O som que fizeram ao serem colocados diante do Senhor era uma sinfonia de trabalho e sucesso. Senhor, disse Malcolm, sua voz firme e respeitosa, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. O rosto do Senhor iluminou-se com um sorriso genuíno de aprovação. Ele colocou as mãos nos ombros de Malcolm. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Malcolm saiu da sala com o coração leve, não apenas pela recompensa, mas pela alegria de ter agradado aquele que confiou nele. Depois foi a vez de Eliabe. Ele trouxe 4 talentos. Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. A mesma aprovação, a mesma bênção. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A fidelidade de Eliabe, embora em uma escala diferente, foi recompensada com a mesma e generosa acolhida. A recompensa não era pela quantia absoluta, mas pela fidelidade proporcional. A grande desculpa. Então, Hanan entrou. Seus passos eram vacilantes e ele carregava um único saco de couro, sujo de terra. Ele colocou-o diante do Senhor com mãos trêmulas. Senhor, começou ele, sua voz um fio de som. Eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Suas palavras não eram de humildade, mas de acusação velada. Ele projetou no Senhor sua própria imagem de um Deus severo e injusto. E atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. A sala ficou em silêncio. O ar pareceu ficar pesado. O Senhor olhou para Hanan, e seu olhar não era de raiva imediata, mas de uma profunda decepção. O castigo para os ingratos. Servo mau e negligente. A voz do Senhor ecoou, não com fúria cega, mas com a autoridade de um juízo justo. Sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Se sabias disso, então a tua obrigação era ainda maior. Se sabias que sou exigente, por que não agiste com sabedoria e diligência? O Senhor expôs a lógica falha de Hanan. Se ele realmente temia o Senhor, seu medo deveria tê-lo levado à ação, não à paralisia. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, continuou o Senhor, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Esta foi a condenação final. Hanan nem mesmo precisava ser um gênio dos negócios como Malcolm. Uma ação simples, mínima, de depositar o dinheiro onde renderia juros, teria sido suficiente. Mas ele não fez absolutamente nada. Sua inação foi uma escolha ativa de desobediência e má administração. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. A ordem foi dada. O único talento que Hanan possuía, mas nunca verdadeiramente fez seu, foi-lhe tirado. A punição não era apenas a perda, mas a transferência para aquele que já havia demonstrado ser digno de confiança. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Este é um princípio espiritual imutável. O uso fiel atrai mais graça e responsabilidade. A negligência leva à esterilidade e à perda até daquilo que se pensava ter. Então veio a sentença mais terrível, não por vingança, mas como consequência natural de uma vida inútil para o reino. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Hanan foi levado para fora, para a escuridão que sempre habitara seu coração.
O pranto e o ranger de dentes eram o som da mais profunda frustração e arrependimento tardio. A consciência agonizante de que uma oportunidade colossal foi perdida por puro medo e autopiedade. Por que enterramos os talentos? A história de Hanã é a nossa história em potencial. Por qual razão muitos hoje estão na igreja e não conseguem mais brilhar como Deus quer? Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mateus 25:18. A parábola dos talentos contada pelo Senhor Jesus é uma das mais lindas ilustrações acerca de princípios do reino de Deus, em relação ao serviço que prestamos a Ele antes de sua volta. Fala de oportunidades, privilégios e mordomia em relação à sua obra. Jesus se auto-representa na parábola como um dono de terras que tem que se ausentar e confia a serviçais o trabalho em sua propriedade. Note que o trabalho é feito sem nenhuma fiscalização do patrão. Somente no final é que haverá o acerto de contas. A eles caberia trabalhar com toda a liberdade. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Lucas 19:13. Isso fala da liberdade que cada um de nós temos para trabalhar aqui. Aparentemente, não há uma fiscalização. Cada um de nós faz do jeito que entendemos que deve ser feito. Tentaremos nos colocar no lugar daquele homem e analisar o porquê e por quais razões ele perdeu a oportunidade de ser um legítimo representante dos bens do empresário, que, diga-se de passagem, deixou aos cuidados dos trabalhadores suas terras, partindo para bem longe e demorando-se a voltar, mas que o Senhor da Seara, quando voltar, nos encontre granjeando para ele, assim receberemos o gozo eterno no reino do Pai. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e deixe seu comentário, pois isso nos ajuda muito. Deixe seu like, um grande abraço e até a próxima.